Olá, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui o título. Ok, jejum perguntas, tudo bem? Eu resolvi fazer essa live, bom dia. Resolvi fazer essa live para explicar, conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do jejum um pouco mais intenso, né? Até foi uma sugestão que a gente teve aqui, eu tô viajando, e a pessoa com que eu estou trabalhando falou: Flávio, eu quero perder peso, preciso dar um up, e eu sugeri para ela fazer um protocolo um pouco mais intenso, para dar aquele estímulo diferente do jejum, né? E no metabolismo, no emagrecimento. E foi bem legal porque ela nunca tinha feito, então eu resolvi compartilhar aqui com vocês no Instagram. Também acabei fazendo, fiz 42 horas, aí eu quebrei agora há pouco. Eu acabei fazendo junto, mas mais pro objetivo de dar aquele suporte, mas como meu objetivo também não é emagrecer, então eu fiz, né, pelo efeito, pelo benefício, e já quebrei. E a questão é que muita gente acaba tendo dificuldade de entender o jejum, porque às vezes a alimentação é muito ruim, assim, é muito cheio de carboidrato, a pessoa fica 12 horas, ela fica achando super difícil fazer jejum, porque ela começa a ter dor de cabeça, começa a ter cãibra, começa a ficar irritada por causa desse excesso de açúcar no sangue, e quando de repente ela para de comer, isso, ela cai bruscamente, então ela vai sentir esse efeito intenso, esse sintoma. E que isso não acontece quando a gente começa reduzindo os carboidratos anteriormente a começar um jejum mais prolongado. Então, de repente, a pessoa começar espaçando mais as refeições, tipo, se o seu horário de almoço é às 12, tentar aumentar o período e até às 14, às 15, ter essa disponibilidade de reduzir frequência. E, obviamente, na hora de se alimentar, principalmente nas últimas refeições antes do jejum, a pessoa ter diminuição no carboidrato ali, principalmente na farinha, né? Então, se você está se planejando para fazer um jejum intermitente, um jejum um pouco mais longo, as suas últimas refeições devem ser mais ricas em proteínas, em gorduras, como o ovo, por exemplo. Da última vez que eu fiz 18 horas, fiquei doente depois de 2 semanas. Não faz muito sentido, né? Depois de 2 semanas no jejum de 18 horas ficar doente, provavelmente não tem nada a ver com o jejum. O jejum sempre leva a culpa, coitado. Então, pessoal, na verdade, esses benefícios que o jejum tem, que as pessoas elas atribuem à imunidade a comer, né? Eu preciso comer, quando eu tô doente eu tenho que comer. Aqui ouvindo e fritando aipim. Então, gente, o iogurte natural é uma boa opção porque ele é mais rico em gordura e baixo em carboidrato, tá? Então é uma boa opção para as últimas refeições aí antes do jejum. Na verdade, essa questão da imunidade, dessa necessidade que as pessoas acham que quando estão doentes elas têm que comer mais, isso não procede, tá? Eu sempre tenho falado isso para vocês. O jejum, ele aumenta as capacidades antioxidantes do nosso corpo. Então, no período que você tá no jejum, principalmente mais de 18, 20 horas, o teu metabolismo e a tua imunidade, ela fica mais eficiente, tá, gente? Por quê? O corpo não está desperdiçando energia, digerindo principalmente açúcar, muito carboidrato, que tem que equilibrar esse nível de açúcar no sangue. Então, o corpo para de se concentrar nisso e começa a se concentrar em outras questões, aumento da capacidade antioxidativa, a imunidade fica melhor. Tem muita gente que relata que quando tá doente faz um jejum de 30 horas, né? Aumenta aí as horas de jejum, que vê benefícios quase que imediatos, justamente porque o teu corpo tem essa capacidade de autocura, né? De diminuir a inflamação de uma forma que o próprio corpo tem esse mecanismo, né, natural, né? Ele ativa. Só que quando a gente fica comendo o tempo todo, ainda mais alimentos mega inflamatórios, a gente inibe essa capacidade própria que o corpo tem. Então, essa ideia, tem que comer, a humanidade vai desaparecer se fizer jejum. Na verdade, isso não procede.
A gente tem muito mais problemas com excesso de alimentação constante. O nosso corpo tem muito mais dificuldade em lidar com excesso constante do que escassez. A gente tem um código genético, a gente tem uma arquitetura anatômica do nosso corpo que lida muito melhor com a escassez do que com o excesso sempre, essa abundância constante. Essa abundância constante nos traz muitos problemas e é óbvio quando a gente para analisar hoje como está a humanidade, excesso de peso, obesidade, doenças coronárias, doenças, diabetes, câncer, enfim, a gente vai ver que esse excesso ele está contribuindo com certeza para o quadro que a gente tem hoje. Então, o que acontece? As pessoas têm medo, a questão do jejum é muito mais, gente, cultural. A primeira coisa que você tem que mudar é o seu mindset. Tá? Essa história, ai, mas se eu não comer, ai, como que vai ser essa coisa de não comer? Primeira coisa que você tem que se abrir. Pode ter o medo, normal, a gente tem um receio, mas você tem que se abrir e testar, perceber. E como eu falo, a alimentação ela é muito importante. Se você tem esse cuidado de diminuir farinha, carboidratos refinados, você vai ter muito mais facilidade em manter o seu jejum, ok? Eu tomo remédio controlado para ansiedade e não posso ficar sem comer por causa dos medicamentos. Então, como posso fazer jejum? Muito difícil, né? Se o remédio se toma 2, 3 vezes por dia, realmente não é possível fazer o jejum se exige essa questão. Nem acredito que vou ver a Flávia. Sim, Kátia, amanhã a gente vai se ver. Tô aqui no Reino Unido. Amanhã eu vou conhecer pessoalmente minha teacher. Um dia comi junk food e depois fiz jejum de 30 horas. Meu estômago doeu à noite. Com certeza é a reação inflamatória, né? O que você come nas últimas refeições antes do jejum faz toda a diferença, tá, pessoal? Então, assim, a alimentação e jejum sempre tem que estar alinhado para você ter todos os resultados e todos os benefícios. No intervalo de jejum, se comer comidas não tão saudáveis faz mal de vez em quando. Não, de vez em quando faz parte da vida, né? Nem sempre a gente tem essa dieta 100% saudável. Mas o que não pode ser é a constância, né? Todo dia você faz jejum e você vai comer junk food, fast food, com certeza não vai dar certo. Mas como exceção, isso sempre faz parte. Pré-diabético pode fazer? O jejum é uma das ferramentas mais eficientes para diminuir o açúcar no sangue e a excreção de insulina, né? Então, com certeza é uma das melhores ferramentas que você vai ter. A dieta, com certeza, é a melhor ferramenta. Você acha que fazer 20 horas e depois comer um pouco dará mais resultados? Quando a gente quer perder peso, a gente tem que pensar na questão hormonal, que é a diminuição da insulina, para começar a queimar gordura, porque se a minha insulina está cronicamente alta, eu bloqueio a minha capacidade de queima de gordura. Então, tem muita gente com resistência à insulina que tenta fazer jejum e low carb, não tem resultados, porque ela está nesse quadro de resistência insulínica. Então, o jejum, a alimentação, com o tempo, isso vai se regulando. A questão hormonal é importante, mas para emagrecer a gente também tem o déficit de calorias de energia. Se o seu objetivo é perder gordura, então você tem que prestar atenção também nas quantidades. Não é só o período que você fica em jejum, mas sim, por isso que existe até aquele protocolo 5x2, que 2 dias da semana você faz uma única refeição com até 500 calorias. Por quê? Porque essas 500 calorias provavelmente é um número abaixo do teu gasto calórico basal, para garantir que naqueles dias você tenha uma diminuição energética de restrição calórica, né? Então é importante, assim, para quem quer perder peso, aliar a restrição calórica, né? Não sair fazendo jejum de 16 horas e depois comendo tudo que vê pela frente, que não vai ter resultados no emagrecimento. Pode ter alguns benefícios, sim, mas nem sempre vai ser emagrecimento se não houver restrição. Por isso que a gente sempre fala, o jejum de 36 horas, por exemplo, esse que eu fiz foi de 42 horas. O de 36 horas, digamos que a gente passa numa semana, você fica 1 dia e meio sem comer, certo? Aí, digamos que no restante dos dias você mantém a sua ingestão calórica lá dentro das suas necessidades basais. Como você ficou 1 dia e meio sem comer, a matemática é clara, você não ingeriu nada. No saldo da semana, se nos outros dias você manter a sua quantidade basal,
mesmo assim você ficou no déficit calórico, então você vai ter resultados. Por isso que eu gosto de alternar, às vezes, jejuns um pouco maiores, porque a matemática é certa, você vai reduzir calorias obrigatoriamente. Você passou um dia, você passou 2 dias da semana sem comer, no saldo da semana, fora todo o aumento do metabolismo, né, que falam que jejum diminui o metabolismo, isso é balela, é o contrário. A tua taxa calórica, a tua taxa de gasto calórico, ela aumenta quando você tá ali em 24 horas, 30 horas, você queima mais gordura. Se você põe um exercício no meio desse treino, fica fantástico. Então, na matemática, gente, matemática é simples. Se eu não como um dia, 2 dias na semana, comparado com comer 6 refeições com lanchinho reduzido em calorias, o que vai ter mais resultado? Não comer, óbvio, que é o zero, né? Nada é menos que zero. Então, por isso que eu falo, gente, é difícil para algumas pessoas entenderem, mas é matemática, é lógico. Zero sempre vai ser mais efetivo. Esse zero, de forma alternada, com estímulos diferentes, com períodos diferentes, bem distribuídos, com uma boa alimentação, é o que a gente vê que tem mais resultados. Até, inclusive, ontem eu postei aqui uns reels que uma paciente minha, na verdade é uma amiga minha, e ela fez uma consulta comigo, a gente fez a biorressonância, a gente fez uma avaliação ali dos nutrientes, foi passada a suplementação adequada para ela, que ela estava com algumas necessidades nutricionais. E engraçado que para ela eu não passei uma orientação tão detalhada da dieta. Eu sugeri para ela alguns dias de jejum, se ela tivesse mais facilidade, alguns dias da semana ela manter uma única refeição de forma alternada. Mas tudo bem superficial a parte da dieta, que foi mais completo foi a parte da suplementação. E ela perdeu, acho que faz mais ou menos 3 meses, ela não era gorda, ela tinha um pouco de sobrepeso, mas mesmo assim, ela perdeu 7 quilos. E ela até me respondeu, Flávia, eu nunca me adaptei com dieta de comer várias vezes ao dia. Eu tentava fazer tudo certinho, fazer os lanchinhos, carregar frutinha, nunca dava certo pra mim. Eu não conseguia manter e não conseguia ter o resultado que eu buscava. Ela falou, me encontrei nesse estilo de vida, eu achei tão fofo. Porque justamente, às vezes, o zero é mais fácil do que você ficar inventando coisas mirabolantes, lanchinhos e possibilidades que, na lógica, né, o corpo vai entender o que é uma restrição, uma diminuição de calorias. Ele só vai utilizar a sua gordura como fonte de energia se não entrar nutrientes suficientes. Então, ele só vai gastar o que tem dentro de você se você não ingerir aquilo que é necessário. Então é lógico, né? Matemática, lógico, mas mesmo assim, às vezes é difícil, porque eu acredito sim que é difícil, principalmente para vocês, né, que são leigos, porque a gente sempre escutou isso, que tem que comer para aumentar o metabolismo, que quando tá doente tem que comer, tudo tem que comer, tudo tem que comer, tudo tem que lanchar. E infelizmente a gente tem esse medo, esse receio justamente por essa doutrinação que a gente recebeu. Isso todo mundo, né? Comigo também foi assim. E eu realmente no início tive medo e receio, normal. Então, igual eu disse no início, receio, medo é normal, mas você, né, para você testar e ver se funciona, você vai ter que fazer, né, e abrir sua mente. Open your mind, ok? Então, pessoal, eu vou encerrar essa live, não consegui ver as perguntas. Espero que tenha respondido, tirado algumas dúvidas de vocês, e a gente vai se falando aqui pelos stories, tá bom? Até mais, tchau, tchau.